Boa noite a todos. Vamos aí para mais uma análise pós-jogo, né? Hoje, quarta-feira aí, noite de rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians enfrentou aí o Ceará na Arena Castelão, válido aí pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, bom, o que eu posso dizer, né? Venceu, mas não convenceu, né? Resultado magro aí, 1-0, gol chorado, sofrido, era o que eu esperava mesmo, assim. Não achei que o Corinthians perderia para o Ceará, mas eu fiquei ali entre um empate e um resultado positivo aí do Corinthians, mas chorado, nada assim, né? Fora disso. E, bom, antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário do que você achou desse jogo aí. Mais um jogo aí que, olha, difícil assistir jogo do Corinthians ultimamente. Time sem criatividade, sem jogadores importantes aí, né? Vale lembrar que o Memphis suspenso, porque tomou o terceiro amarelo na rodada passada. Romero, tudo bem que o Romero não faz diferença nenhuma, mas também estava suspenso, porque também levou o terceiro amarelo. E o Yuri Alberto, né, o nosso centroavante titular, está se recuperando ainda de lesão. Não sei quando ele volta, né? Mas espero que seja logo. Eu acho que para os confrontos da Copa do Brasil contra o Palmeiras ele vai estar de volta. Assim a gente espera, né? Bom, e vamos lá, né? O Dorival hoje que mandou a campo aí seus 11 bravos guerreiros aí. Hugo Souza no gol, Matheus Bidu na esquerda, Mateuzinho na direita, nas laterais. Dupla de zaga, Kaká e André Ramalho. O André Ramalho aí que teve mais uma chance aí, né? É, nesse jogo, pôde jogar de titular. O Gustavo Henrique, se eu não me engano, sentiu alguma coisa, não sei. Não apurei bem isso aí não. Depois eu vou estar até vendo, né? Porque ele não tinha, acho que ele não tinha cartão para estar fora do jogo. Acho que foi sentiu alguma coisa aí. Bom, aí o Dorival jogou ali com Ranielli na volância, Martinez, Breno Bidon e Garro. Ele jogou numa 4-1-2-1-2. Aí a linha de defesa, né? Os quatro homens da linha defensiva. Esse um à frente, esse volante, era o Ranielli. Os dois, ele jogou com. É, tinha o Martinez também. Acho que, enfim. 4-2-1-2. Isso mesmo. Bom, ele jogou aí, desculpa aí a minha. Né? Tô aqui pensando, cara, um 4-2-1-2, mas o Martins jogou. Foram os dois volantes, né? Bom, e aí veio com Ranielli, veio com Martinez, Breno Bidon, Rodrigo Garro armando o jogo. E à frente, Thales Magno pelo lado esquerdo e Guinegão pelo lado direito, né? Foram essas as escolhas aí do Dorival. Tendo em vista que tinha aí um centroavante no banco, né? Que é o Hector Hernandes. Porém, ele é os treinadores têm pouca confiança nele, né? Até porque, pô, parece que não sei, o cara não vai, sabe? Ele não consegue desempenhar. Tudo bem que o time também, no coletivo, no total, não consegue, mas ele não é um centroavante que, pô, já passou o Ramon Dias, agora o Dorival e ele não tem oportunidade. A gente sabe que ele sabe fazer gol, né? Ali, pelo menos alguns jogos ele fez, né? Mas a maioria não. É, complicado. Centroavante não fazer gol, né? E aí, não sei, cara, falta alguma coisa pra ele. Sei lá porque os treinadores não colocam ele. Teve que subir um moleque da base pra não utilizar ele, é esquisito. E vamos ser sinceros também, pô, esse Guinegão aí, esse menino, rapaz, ele é ruinzinho de bola, hein? Pelo amor de Deus, o Corinthians enfrentando aí sérias dificuldades financeiras, não tem dinheiro pra trazer um centroavante, tem que se virar do jeito que dá aí. Mas esse menino da base aí tá louco, ele é bem fraquinho de bola. Tudo bem que é molequinho ainda, né? Tem muito a evoluir, mas ruim de bola, viu? Já vi centroavante melhor que ele na idade dele. Mas enfim, aí foi esses 11 aí que o Dorival mandou a campo. Bom, e o jogo em si? Vamos lá. O Ceará jogando em casa, eu achei que teria mais ímpeto ali, né, para fazer o gol.
claro que a responsabilidade por jogar em casa com a sua torcida era deles, mas o Ceará não criou tanto assim, não foi esse bicho de sete cabeças todo aí não. Porque jogando em casa com a torcida eles não conseguiram criar, eles também estão mal. Ganharam do Fortaleza lá, que culminou aí na demissão do Vojvoda lá, né? Que também o Fortaleza, sei lá, decaiu muito. Mas enfim, o Ceará não vinha bem, ganhou esse clássico, mas não vinha bem. E o Corinthians é aquilo, né? Vinha de 3 empates e uma derrota nos últimos jogos. A derrota ainda para o Bragantino lá no último lance, lances polêmicos e tudo mais. Se você não viu esse vídeo, entra aí no meu canal, tem o vídeo lá do pós-jogo desse jogo aí, tá certo? Bom, e aí o Ceará teve ali algumas oportunidades, mas sem muita efetividade, era mais na base do lado esquerdo os ataques deles, né? Então porque eu imagino que foi onde eles viram mais facilidade. E aí foi muito de cruzamento na área, bola aérea, mas o Ceará não levou tanto perigo assim. E o Corinthians, por incrível que pareça, jogando fora de casa, foi bem, conseguiu aí trocar passes, teve mais posse de bola. Tudo bem que isso também não quer dizer que o time tá jogando melhor, ter posse de bola e nem que vai ganhar o jogo, né? Mas hoje isso aconteceu, o Corinthians teve mais posse e ganhou o jogo. Mas enfim, o Corinthians conseguiu trocar bem os passes, claro que estava ali sem peças fundamentais, mas foi bem no jogo, assim, claro que, pô, teve vários lances ali onde o Garro acabou lançando ali o menino lá, o Guinegão, ele não alcançou, até porque ele é um moleque novo, né, não tem o físico ainda de um atleta já mais parrudo, mais forte, então ele acabou perdendo várias no corpo ali, né? Ele é um moleque mais de velocidade, ele não é de contato físico, de força física. Mas também, né? Falar pra você que nem da velocidade também não é, porque não fez nada no jogo. Fez uma lá, vai ter um. Ele teve um passe que ele deu pro Bidu, cara. Isso aí já no final do jogo. Hoje eu não anotei os lances do jogo, eu cheguei em casa, já estava na hora do jogo começar, tive algumas coisas a fazer, e aí eu acabei não anotando até por conta das coisas que eu estava fazendo, mas eu estava assistindo o jogo. E, bom, no final do jogo ali ele lançou o Bidu, né? Foi uma bola que pegou a defesa do Ceará desprevenida e ele lançou o Bidu, só que o Bidu não tem o cacuete, né? O Bidu é lateral, ele mal consegue fazer a dele, que é a lateral, imagina no ataque. E aí o Bidu perdeu a bola, mas era um lance ali muito promissor, que se fosse o Yuri Alberto, por exemplo, que recebeu esse passe que ele deu ali entre o zagueiro, porque tava o Bidu aqui e um zagueiro marcando o Bidu, ele aqui mais atrás. E aí ele pegou, ele deu um passe direto no em diagonal, o zagueiro estava marcando ele aqui, ele deu um passe pro Bidu, deixou o Bidu na frente do gol. O Bidu não tem essa manha, né? Acabou perdendo a bola aí e o ataque não gerou nada. Bom, o Ceará não teve tantas oportunidades, o Corinthians teve algumas chances, finalizou algumas vezes, né? Thales Magno muito apagado no jogo, teve momentos aí que ele. Inclusive os próprios narradores viram que ele estava muito desligado do jogo, assim, perdeu bola na defesa, errou passe, né? Aquilo que a gente já está acostumado do Thales Magno, né? Não ser produtivo, errar passe, parar a jogada, enfim. E aí foi um jogador apagado, mas ele foi o salvador da noite aí, né? Numa jogada onde o Carrijo pega uma bola ali, ele recebe uma bola do Garro, ele avança, tira do defensor, o defensor cai no chão lá e ele avança, ele vai na pequena área, tenta o cruzamento, né? E aí a zaga do Ceará se comunicou mal ali entre eles, acabou que o zagueiro afastou mal, sobrou no pé do Thales Magno, sem goleiro, sem nada, entendeu? Gol, doce. E aí o Thales Magno fez aquilo que é esperado na frente do gol de qualquer atleta, né? Não precisa nem ser ele. Se fosse o Cássio ali na frente da linha do gol para chutar pro gol, o Cássio ia chutar, entendeu? Fosse o Hugo Souza, vai, melhor dizendo, que o Cássio já não tá mais no elenco, né? O Hugo Souza faria o gol. Enfim, e aí foi esse o gol da noite aí, o Corinthians 1-0, choradaço. Vai ter, que nem, pô, eu vi na narração lá, vai ter o que vai ter de gente
pedindo desculpas pro Thales Magno porque vinha sendo criticado e aí fez o gol. Não, ninguém vai pedir desculpa. Ele fez a parte dele, entendeu? Fez a parte dele que é esperado. Ele é jogador, recebe pra isso, jogar bola, fazer gol. Posição de ponta, tem que fazer gol, tem que fazer jogada. Aquele gol ali qualquer um faria. Não é porque, ele fez o gol. Claro, a gente reconhece, o cara fez o gol. Pô, mas um gol daquele ali também, né? Tá de brincadeira. Até se o cara fechasse os olhos, chutasse pra onde mira o nariz aponta, ele faria. Mas aí o Corinthians conseguiu aí esse 1-0, teve esse lance que eu citei anteriormente do Guinegão aí, lançando o Bidu, e o Bidu perdeu a bola, mas foi isso, foi um jogo assim sem muito primor técnico, sem muitas chances, porque os dois times ali precisavam vencer, ninguém quis. Quem se expôs mais ali foi o Ceará, né, que tentou alguma coisa ou outra, o Corinthians utilizou dos contra-ataques. O Dorival acabou aí no decorrer do jogo tirando os jogadores que estavam cansados. O Maicon, por exemplo, não sei o que o Dorival vê nele, ama esse cara aí, né? O Maicon se lesionou, entrou, não ficou nem 10 minutos, já sentiu a coxa lá e pediu pra sair. E aí ele botou o Charles. Antes disso tinha tirado o Raniel Martinez para colocar Carrilho, colocar Charles, quem mais que ele colocou? Colocou o Angileri para dar uma segurada na lateral, foi onde o Bidu foi para frente. Ele fez as 5 substituições. Colocou. Quem mais? Tirou o Thales Magno. Colocou. Rapaz, agora me fugiu da cabeça que quem foi os caras que ele colocou pra você ver. Colocou. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Colocou. Ó, foi Angeleri. Foi Carrilho. Foi o Charles. Teve. Zaga não mexeu, foi no meio de campo, tirou o Garro também, colocou quem mais? Cara, sumiu o nome aqui dos caras da minha mente agora. 3 eu lembro, os outros 2 eu não tô lembrando quem que foi. Deixa eu ver. Sei lá, enfim, não lembro, não lembro, depois eu vou ter que ver. E aí, cara, foi isso, 1-0, ganhamos aí. No momento que o jogo acabou, o Corinthians estava aí a nona colocação, né? Ultrapassando o Ceará que justamente estava na nona e o Corinthians na 11ª, e agora o Corinthians foi para a nona rodada. Claro que vai ter jogos ainda para acontecer amanhã, hoje tem jogos acontecendo, mas por enquanto o Corinthians vai ocupando aí a nona colocação. O próximo jogo que o Corinthians vai ter agora é fora de casa ou é em casa? Não lembro. Não, é porque eu estava acompanhando o calendário do lugar onde eu assisti, da transmissora. Então é os que vão passar lá. Tava lá Botafogo, mas o Corinthians não vai enfrentar o Botafogo. Eu tenho que dar uma olhada também. Bom, mas esse foi o jogo. Não teve assim grandes emoções, né? Foi um jogo muito amarrado ali, de muitas faltas. Um jogo de muitos passes, sem muita criatividade dos dois lados. O Hugo fez ali uma defesa ou outra, né? Teve um lance que no final do jogo o cara pegou de primeira, bateu. Foi forte esse lance, o Hugo conseguiu defender. Teve um outro que o jogador do Ceará recebeu dentro da área, conseguiu fazer o giro e finalizou, mas finalizou meio mascado ali. Ela saiu fraquinha e o Hugo fez a defesa tranquila. Foi um jogo tranquilo, assim, podemos dizer, sem muitas emoções. Teve esse gol aí mais na sorte do que no juízo. E o Corinthians conquista aí 3 pontos importantes. Dorival não fez assim, não foi um jogo assim, né, pra você falar, nossa, pô, você viu a evolução do time? Não, mas, cara, é o que tem, né? Infelizmente aí o Corinthians não tem dinheiro para contratar jogador, tá devendo aí até as cuecas. E é isso, a gente espera que o Dorival consiga fazer o que ele fez nos outros clubes, conseguir resultados. Claro que nos outros clubes ele já tinha time montado, né, umas bases assim mais ou menos, e ele só aprimorou. E agora ele está tendo meio que começar do zero aí no Corinthians porque jogadores se lesionaram, uns desconfiança, né, apresentaram mau futebol, a torcida não gosta, então ele está tendo que se virar aí. Vamos ver aí como que ele vai se virar no decorrer do tempo. A gente espera que ele vá bem, né? É isso, até o próximo vídeo onde eu vou trazer aí uma análise pós-jogo e
vou estar aí trazendo tudo para vocês, tá certo? Desculpem hoje aí, né, que eu não trouxe com muitos detalhes, foi muito por conta essa correria aí do dia de hoje, tá certo? E o jogo muito cedo, ficou muito em cima para eu chegar em casa. Mas é isso, fiquem com Deus aí, uma boa semana e até a próxima. Tchau!